Imagine uma máquina tão poderosa que ela poderia, teoricamente, abrir buracos negros minúsculos. Agora imagine que essa máquina foi construída por cientistas suíços de jaleco. Não é exatamente o enredo de um filme da Marvel, mas por alguns instantes a imprensa acreditou nisso. Esse é o Grande Colisor de Hadrons, mais conhecido como LHC, a maior máquina já criada para estudar os menores mistérios do universo. Desde que foi inaugurado, ele nos ofereceu um espetáculo invisível a olho nu, partículas subatômicas viajando a velocidades absurdas, colidindo com a tamanha energia que revelaram verdades que antes pareciam mitos, como o tão procurado bóson de Higgs, a chamada partícula de Deus. Mas, como qualquer rockstar da ciência, o LHC começou a mostrar sinais de desgaste. Após 2 décadas de serviço, ele chegou ao seu limite. Literalmente, seus ímãs, túneis e tecnologias já não são suficientes para ir além do que ele já revelou. E como um velho sábio que já contou todas suas histórias, ele agora observa a próxima geração surgir. Maior, mais cara e mais ambiciosa. Essa nova promessa atende pelo nome de Colisor Circular do Futuro. E acredite, o nome não é apenas chamativo. Ele pretende ser exatamente isso, um salto no tempo em direção ao que ainda não compreendemos. Com 91 km de extensão subterrânea, ele será 3 vezes maior do que o LHC e 7 vezes mais potente. Se o LHC foi o equivalente a uma Ferrari científica, o FCC é um foguete pronto para descobrir os segredos do universo, ou pelo menos a matéria escura. Mas aqui começa uma parte interessante da história. Ele ainda não existe. Nem 1 metro de túnel foi escavado. O FCC, por enquanto, vive no papel, nos comitês e nas esperanças de cientistas que sonham em dar o próximo grande passo na física. E como todo sonho científico, ele vem acompanhado de uma boa dose de drama orçamentário, disputas políticas e aquela clássica pergunta: será que vale a pena? Para entender a escala do que está sendo proposto, imagine um túnel subterrâneo do tamanho de uma cidade inteira, serpenteando por baixo da Suíça e parte da França. Agora, imagine esse túnel com capacidade para acelerar partículas até 100 teraelectronvolts, uma medida de energia tão alta que parece que foi inventada por um roteirista de ficção científica entediado. Esse é o plano para o FCC. Enquanto o LHC já nos impressionava com 14 TeV, esse novo colisor quer jogar no modo hard. 7 vezes mais energia, colisões mais violentas, dados mais profundos. A ideia é que, ao ampliar drasticamente o nível das colisões, possamos espremer da natureza os últimos segredos que ela ainda guarda 7 chaves. Como a origem da matéria escura, o paradeiro da antimatéria e por que diabos a gravidade se recusa a se comportar como todas as outras forças fundamentais. Mas claro, não basta sonhar grande, é preciso escavar grande também. Estima-se que 16,5 milhões de toneladas de terra precisarão ser removidas para abrigar esse colosso. Só para efeito de comparação, isso é aproximadamente 1/3 da quantidade de entulho que teve que ser removida de todo o estado do Rio Grande do Sul após as enchentes. E com todo o país mandando ajuda, eles não se recuperaram até hoje. A construção será lenta. Primeiro vem a escavação, que pode levar até 5 anos, depois a instalação do maquinário em fases. A primeira etapa, batizada carinhosamente de fábrica de Higgs, vai produzir bósons de Higgs como se fossem pipoca, na esperança de entender melhor essa partícula e detectar qualquer comportamento estranho que aponte para novas físicas além do nosso modelo atual. Se tudo correr bem, e é um se do tamanho do próprio túnel, o colisor completo estará operacional por volta de 2070. Isso mesmo, a maioria dos cientistas que estão propondo o projeto não estará mais aqui para ver o primeiro dado gerado. É ciência feita com fé cega no futuro, ou talvez uma dose generosa de otimismo suíço. Agora vem a parte delicada. Porque um monstro subterrâneo que colide partículas com força suficiente para simular o início do universo não é alimentado com pilhas recarregáveis, e muito menos com boa vontade. Ele precisa de energia, e principalmente de dinheiro. Muito dinheiro. Surpreendentemente, a energia nem é o maior problema. O FCC, segundo o CERN, foi projetado para operar com consumo anual entre 1 e 1,8 terawatts-hora, o que parece monstruoso, mas é apenas uma fração da energia produzida pelo sistema elétrico da França. Ou seja, alimentar a máquina é viável, desde que ninguém tente tomar um banho quente lá dentro ao mesmo tempo. O problema real é o custo para construí-la. Só o estudo de viabilidade já exige 125 milhões de dólares. A primeira fase do projeto pode consumir 17 bilhões, e o projeto completo
estima-se que ultrapasse 30 bilhões de dólares. Isso se tudo correr bem. E sem querer dar spoiler, mas projetos dessa escala raramente correm bem. 30 bilhões, velho. Eu não consigo dar 1.000 conto para um pedreiro arrumar minha calçada, que ele já caga tudo. Imagine você organizar uma equipe, dar 30 bilhões e querer fazer uma máquina extremamente sensível. É problema certo. Para colocar isso em perspectiva, o orçamento anual do CERN gira em torno de 1,4 bilhões de dólares. Isso significa que, mesmo se a organização parasse tudo o que está fazendo e canalizasse cada centavo para o FCC, ainda levaria décadas para pagar a conta. Literalmente. E é aí que o calo aperta. Será preciso convencer dezenas de países membros a abrirem suas carteiras. E todos eles estão lidando com seus próprios dilemas. Guerras, inflações, eleições, crises climáticas e ainda tem a eterna dúvida de onde foram parar as tampas de Tupperware. A Alemanha, por exemplo, já bateu o pé, disse que não vai aumentar a contribuição. E considerando que ela banca mais de 20% do orçamento do CERN, isso é o equivalente político a derrubar o tabuleiro do jogo e dizer cansei. A grande ironia? Se esse projeto for aprovado, pode gerar benefícios que nem conseguimos prever ainda. Mas se for abandonado no meio por uma falta de verba, pode se tornar a maior cicatriz científica já escavada na Terra. Um túnel de 91 quilômetros, vazio, inacabado e profundamente caro. Literalmente o maior ops da ciência moderna. No meio desse turbilhão de números e incertezas, a pergunta que paira no ar é simples, mas incômoda. Isso tudo vale mesmo a pena? Para muitos físicos, a resposta é um poderoso sim. A atual diretora-geral do CERN, Fabiola Gianotti, não economiza entusiasmo. Para ela, o FCC será o instrumento mais poderoso já criado para estudar as leis fundamentais da natureza. E mais, o projeto, se construído, forçará o desenvolvimento de novas tecnologias em criogenia, ímãs supercondutores, sistemas de vácuo e uma penca de outras áreas que poderiam beneficiar não apenas a ciência, mas toda a sociedade. Imagine, por exemplo, a criogenia sendo usada em medicina de ponta, ou ímãs supercondutores melhorando trens de levitação magnética, ou até mesmo novas tecnologias de vácuo aplicadas na exploração espacial. O colisor seria como uma árvore de galhos longos. Você planta uma, mas os frutos caem em terrenos muito além da física de partículas. Mas nem todo mundo está tão empolgado. A crítica mais forte vem de cientistas que temem que o FCC sugue não só dinheiro, mas toda a atenção institucional do CERN por décadas. Eles argumentam que apostar tudo em um único projeto é perigoso. E sejamos francos, a ciência não tem um bom histórico com todos os ovos na mesma cesta. Um nome que tem se destacado nesse debate é o da física Helena Abramovitz, da Universidade de Tel Aviv. Em tom direto, ela questiona se é justo que futuras gerações de cientistas passem toda a sua carreira trabalhando em algo que talvez nunca entregue o que se promete. Ou, nas palavras dela, será que vale sacrificar 50 anos por um brinquedo que pode ou não funcionar? A crítica é menos sobre o colisor em si e mais sobre o que ele representa, uma aposta colossal em um futuro altamente incerto. No momento em que a ciência também precisa enfrentar crises muito tangíveis aqui e agora. E claro, há a eterna suspeita que interesses institucionais estejam se sobrepondo à curiosidade científica. Porque sejamos honestos, o FCC, além de tudo, é um gerador de empregos de luxo para cientistas da região. E manter laboratórios ativos e carreiras bem financiadas também pesa na balança, mesmo que ninguém queira admitir isso em voz alta. Até aqui, falamos de ciência, tecnologia e um pouco de idealismo. Mas no fundo, o FCC também é, talvez principalmente, um jogo político. Um tabuleiro onde cada país membro do CERN move suas peças com cautela, calculando riscos, ganhos e orçamentos apertados. Quando o grande colisor de Hadrons foi proposto, lá atrás, a Alemanha quase abandonou o barco por discordâncias orçamentárias. Foi só depois da descoberta do bóson de Higgs que as críticas deram lugar a aplausos. Mas agora, com o FCC, o passado parece estar se repetindo, só que com valores ainda mais altos e promessas ainda mais abstratas. A Alemanha já deixou claro, não vai pagar mais do que já paga, especialmente enquanto outros países não aumentarem suas cotas. A frustração é compreensível, afinal, ninguém gosta de dividir a conta do jantar quando só comeu a entrada. Mesmo com financiamento proporcional ao PIB, há uma sensação crescente de desequilíbrio, e a coisa fica ainda mais complicada com a ausência de um plano de financiamento fechado. O CERN aposta que conseguirá apoio suficiente até 2028, quando o Conselho com representantes de 24 países membros se reunirá para votar o destino do projeto. Mas até lá, tudo está no ar. O maior medo de todos? Começar a escavar
gastar bilhões e ficar sem dinheiro no meio do caminho. Deixar para a história um buraco circular de 91 quilômetros e um monumento silencioso à ambição mal calculada. Acredite, já aconteceu. O supercolisor supercondutor dos Estados Unidos, nos anos 90, foi cancelado depois de gastar mais de 2 bilhões de dólares. Hoje, é lembrado como o Titanic dos aceleradores. Afundou antes de sair do porto. E aí entra uma dúvida que paira como uma partícula subatômica incerta. Será que estamos repetindo o mesmo erro? Ou será que estamos, mais uma vez, à beira de uma revolução científica, mas com medo demais para dar um salto? No fim das contas, o colisor circular do futuro ainda não é uma realidade. É uma ambição suspensa no tempo. Um projeto colossal, desenhado para sondar os segredos mais profundos do universo, mas que antes precisa enfrentar obstáculos bem terrenos: orçamento, diplomacia, paciência e a eterna burocracia internacional. Se tudo der certo, os estudos de viabilidade serão finalizados até 2025. E entre 2027 e 2028, o Conselho do CERN votará se o projeto finalmente sairá do papel. Nada está garantido, nem a construção, nem o dinheiro, nem o consenso. O curioso é que, até agora, nenhum argumento técnico ou científico derrubou o projeto. Os planos, os cálculos, as possibilidades, tudo está ali, impecável no papel. Mas o mundo real não funciona como uma equação idealizada. E nesse mundo, até mesmo as melhores ideias precisam caber no Excel. Por um lado, temos a chance de construir o mais poderoso instrumento já concebido pela humanidade para explorar o cosmos. Por outro, temos um projeto que só deve ficar pronto em 2070, custará dezenas de bilhões de dólares e cuja promessa de sucesso é, honestamente, uma bela de uma aposta. É uma espécie de paradoxo moderno. Queremos entender o universo, mas mal conseguimos entender uns aos outros numa reunião de orçamento. A verdade é que, como tudo na ciência, o FCC apresenta risco, mas também representa uma visão, coragem, uma crença quase religiosa de que olhar para dentro das partículas é também olhar para dentro de nós mesmos. Talvez, lá em 2070, alguém olhe para esse projeto e diga, valeu a pena. Ou talvez diga, isso aqui só presta para estocar vento. Mas por hora, resta apenas esperar. Esperar por um consenso, por coragem e por dinheiro. E por uma decisão que pode mudar para sempre a forma como enxergamos a realidade. Seja como for, uma coisa é certa. Os prótons estão prontos. Só falta o mundo dizer que sim.